Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos juntos agora para fazermos o nosso devocional no Evangelho de Marcos e agradecermos a Deus pelo dia que se finda, pedindo a Deus sabedoria para meditarmos em tudo aquilo que vivenciamos hoje e renovarmos, o espírito, nossa vida diante do Senhor. Duas boas-vindas a Ana e a Dona Conceição, Ana Rosa e a Dona Conceição, também ao Daílson, a irmã Iris, que estão chegando agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Também a Alessandra e a sua família. Deus abençoe você, irmã. Muito bem. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe em nossa meditação, tá bom? Ó Pai, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos a Ti por todas as coisas que o Senhor tem nos dado e feito em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ensine através da Escritura, que nos dê conhecimento, que nos dê saber sobre Tua Palavra, mas que não seja só um conhecimento intelectual, que esse saber venha transformar a nossa vida, determinar a maneira pela qual nós devemos nos dirigir a Ti e o relacionamento que devemos nutrir com o Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, em nome de Jesus oramos. Amém. Dona Benedita, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Nós vamos hoje para Marcos, 3º capítulo, versículo 20. Marcos, 3º capítulo, versículo 20. Marcos, 3º capítulo, versículo 20. É muito interessante o texto paralelo de Mateus sobre esse mesmo episódio. Mas em Marcos descreve esse episódio da seguinte maneira. Verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, até aqui. Esse episódio de Marcos, descrito aqui no 3º capítulo de Marcos, é contracenado com o episódio que Mateus descreve no capítulo 12. Mateus lança um pouquinho mais de luz sobre o caso. Nós conhecemos isso aqui a partir do descrito no capítulo 12. No capítulo 12 de Mateus, verso 22, ele diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Aqui em Marcos diz que Jesus voltou para sua casa, foi
para casa juntamente com seus discípulos, ele não conseguia nem comer porque a multidão voltou novamente a cercá-lo. E os escribas que estavam presentes, juntamente com os fariseus, aqui dizem escribas e Mateus apresenta os fariseus, dizia que Jesus estava possesso por Belzebu. A palavra Belzebu é um nome utilizado também para o diabo, porque ele coloca aqui maioral dos demônios. Veja só, em Marcos capítulo 22, ele descreve assim, Marcos 22. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, Belzebu é o maioral dos demônios. Neste caso, Belzebu é outro nome para diabo, né? O diabo, o Satanás. Ele estava dizendo que Jesus estava possesso por Satanás. Toda a questão aqui, embora Marcos não evidencie, não mencione, mas se deu por causa das curas que Jesus fazia, né? E de maneira específica, Mateus fala que Jesus curou um jovem cego, mudo, cego e mudo. E isso despertou então essas desconfianças dos escribas e dos fariseus. Agora, algumas pessoas perguntam, será que algumas pessoas têm medo de ter cometido talvez o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Então vamos esclarecer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No primeiro momento, blasfemar é falar contra, não é? Aqui, em Mateus, isso fica um pouco mais claro. Em Marcos, talvez não fique pelo desenvolvimento do texto, mas Mateus, ele relata que Jesus fez uma cura. E as pessoas que estavam ao redor começaram a se questionar, mas quem é esse que fez essa cura? Ou seja, que poder ele tem que pode fazer essa cura? E provavelmente começaram a se lembrar do Velho Testamento, que dizia que o Messias, os sinais que o Messias faria para testificar de si mesmo, eram justamente curas e operações de milagres, coisas sobrenaturais. E os fariseus, entendendo a mesma coisa, eles eram também os mestres da lei, os escribas que copiavam a lei, que conheciam a lei de cor e salteada, conhecendo a palavra de Deus em seu coração, também concluíram que Jesus estava cumprindo aquilo que o Velho Testamento havia dito sobre ele. Então, eles estavam certos, eles estavam claros de que Jesus estava cumprindo, mas por inveja talvez, ou por raiva talvez, ou por ressentimento, que Jesus era um recém-chegado, quem é esse Jesus que faz tudo isso? Ou porque Jesus estava chamando a atenção para si, as pessoas não estavam mais indo para os escribas e fariseus, agora estavam indo para Jesus. Eles afirmaram que o que Jesus estava fazendo era expulsar o demônio pelo poder do próprio demônio, ou eles afirmaram que tudo que Jesus fazia era pelo poder do diabo. Então Jesus começa a combater essa ideia dizendo, olha, então o diabo está dividido contra si mesmo, porque se eu expulso o demônio, ou se eu faço alguma coisa que é digno de Deus, que eles sabiam que era o que a Escritura dizia que o Messias faria, então é onde ele começa a argumentar. Lá no versículo 24 do terceiro capítulo de Marcos, ele fala, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsistirá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E aí, no versículo 27, ele diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo é que aquilo que ele tem feito, todas as coisas que Jesus tem feito,
todos os sinais, todas as maravilhas, tudo que Jesus estava fazendo, todos os milagres, na realidade era roubar de Satanás os bens. Ou seja, era botar em liberdade as pessoas que estavam sendo escravizadas pelo diabo. É lógico que ele não está falando isso apenas de sinais e maravilhas, tá? Porque uma pessoa, quando fala de estar escrava do diabo ou estar sendo escravizado do diabo, significa estar sob a influência do diabo, sob o poder do diabo. E quando uma pessoa recebe uma cura física, isso não significa que ela saiu da influência do diabo ou do poder do diabo. Mas quando a pessoa é liberta, quando a pessoa é perdoada, a Bíblia diz que ela é transportada do reino do maligno para o reino de Deus. Aí acontece uma libertação. A pessoa é liberta da escravidão do pecado. O que significa isso? O pecado se torna algo perceptível e visível para ela. A pessoa sabe agora entender, separar o que é pecado do que não é. E como ela foi liberta do pecado, agora ela passa a não mais ter interesse pelo pecado, mas ela passa agora a lutar contra o pecado. O que ela não fazia quando ela era escrava do pecado. Quando você é escravo do pecado, o pecado é normal. Então, quando você é escravo do pecado, entende-se também que você é escravo do diabo. Porque o diabo vive pecando. E o interesse dele é justamente distanciar o homem de Deus através dos seus pecados. Então, o que os escribas estavam concluindo é, ora, este faz todos os sinais que a Escritura disse que o Messias faria. Mas pode ser que ele não seja nada. Eles estavam se recusando, de fato, a admitir que Jesus fosse o Messias. E por isso eles afirmaram que aquilo que Jesus estava fazendo era obra do diabo, ao invés de ser obra do Espírito Santo. Então, isso é que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é que significa falar contra o Espírito Santo. Ter o entendimento correto de que tal obra é de Deus, mas por raiva, por ressentimento, por rancor, por vaidade, porque vai contra os interesses particulares de alguém, difamar aquele caminho, negar aquele caminho, tentar distanciar a pessoa que está entrando aquele caminho para outro. Isso é blasfêmia, porque está falando contra, está indo contra verbalmente a obra que o Espírito Santo faz. É possível o crente blasfemar contra o Espírito Santo? Não, não é possível o crente blasfemar contra o Espírito Santo. Porque uma vez que uma pessoa tem fé em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e essa fé é graça de Deus, a Bíblia diz que o poder de Deus o guarda. Então, o temor de Deus está sobre essa pessoa. Ela passa a respeitar o nome de Deus, a própria vida de Deus, a própria pessoa de Deus. Ela passa agora a medir as suas atitudes pela pessoa divina. Ela não quer desagradar a Deus, ela não quer fazer alguma coisa que venha a pecar contra o Senhor. Isso é o temor de Deus. Então, o temor de Deus é a razão pela qual a pessoa não blasfema contra o Espírito Santo. Mas quem é que pode blasfemar contra o Espírito Santo, então? Quem não tem o temor de Deus. Quem não tem o temor de Deus, quem não ama a Deus, quem não ama Jesus, quem não crê no sacrifício de Jesus. Mas se a pessoa não crê no sacrifício de Jesus, ela não se importa com a palavra de Jesus, ela também não vai se importar em falar contra. Então, todas as vezes que uma pessoa, no seu coração, e isso é uma obra de Deus, reconhece que tal situação vem de Deus, mas por algum outro sentimento ela fala contra, ela tenta desviar o caminho, ela tenta distrair com qualquer outro artifício, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E o que é que Jesus diz contra isso? Quando ele fala aqui no verso 27, aliás, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Esse valente que Jesus coloca aqui é o diabo, porque os bens do diabo estão sendo saqueados. Então repare novamente, ninguém pode entrar na casa do valente
no domínio do diabo para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Então o que Jesus está dizendo é que ele, Jesus, tem poder sobre o inimigo. E é por isso o inimigo não pode com ele. O inimigo está limitado, como se fosse amarrado. O inimigo não pode guerrear contra Jesus. E isso fica muito claro nos outros episódios que Marcos nos relata, quando os demônios se manifestam na vida das pessoas, reconhecendo a Jesus, eles se prostram com o rosto em terra e dizem: vieste para perder-nos? Ou seja, vieste para nos destruir? Agora já chegou. Eles próprios reconhecem isso. Então, eles próprios, quando eles se dobram e adoram ao Senhor, não é sinônimo de piedade. Ali é medo, é reconhecimento da autoridade de Jesus sobre a vida deles. Então, Jesus não está em pé de igualdade guerreando contra o diabo. Pelo contrário, ele é extremamente, infinitamente mais poderoso do que o diabo. Alguém pode falar assim, então por que ele não o destrói imediatamente? Porque Deus tem um tempo para tudo. Ele marcou um tempo para que Jesus volte e julgue este mundo, e esse tempo não é agora. Quando chegar o tempo, então tudo estará verdadeiramente consumado. Até lá, não. Então, mas todas as pessoas que saem do domínio do diabo entram nessa linguagem. As pessoas são comparadas como os bens que foram roubados do valente. Então, quem está fazendo isso é o Senhor Jesus. Está tirando do valente os seus bens e trazendo para o seu lado. Tirando do reino do maligno e levando para o reino do Senhor. E aí Jesus dá uma advertência severa. Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não se importa com isso. Quem se importa, quem fica, mas será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? Meu Deus, e se eu fiz isso? E agora? O que vai acontecer comigo? Provavelmente não chegou a fazer, ok? Veja que quando Jesus disse isso, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas registra que houve da parte dos fariseus e dos escribas alguma manifestação de arrependimento. Ou houve da parte deles alguma manifestação de sensibilidade com aquilo. Eles permaneceram do jeito que estavam. Eles não aceitaram a palavra, não entenderam, não acataram. Então, essa evidência que é a falta de arrependimento, a falta de uma manifestação de piedade, de pedido de perdão, alguma coisa assim, evidencia que quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, na realidade, não está nem aí para Deus. Ele não se incomoda com a palavra de Deus. Então, é possível um crente blasfemar contra o Espírito Santo? Contra o Espírito Santo, não. É possível um crente, talvez em determinado momento, tomado pela dor, tomado pela falta de contentamento, tomado talvez por uma espiritualidade extremamente rasa, sem profundidade na palavra, sem profundidade na comunhão, em algum momento falar contra Deus, ou falar contra o Pai, ou falar contra o Filho. Em que sentido? Uma pessoa fica tão atordoada com determinada circunstância da vida que ela culpa Deus, que ela joga a responsabilidade em Deus, que ela briga com Deus, que ela fala alguma coisa contra Deus. Então, eu já vi casos de pessoas que fizeram isso, né? E as pessoas perdem coisas e o coração, ao invés de estar em Deus, estava nas coisas, e aí começa a brigar com Deus. A culpa é do Senhor, porque o Senhor não me ajuda, porque eu não sei o que lá. Então, isso é falar contra, porque Deus tem abençoado. Isso é falar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos abençoa, que Deus cuida de cada um de nós. Mas o que ele está dizendo é que falar contra, ter um entendimento de que aquilo verdadeiramente é obra de Deus.
Deus fez aquele feito, aquele entendimento é obra do Espírito Santo, mas negar, não aceitar, não admitir, tentar desviar, falar contra, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E sobre isso não há perdão. Nem nesse mundo, nem no porvir. Não há perdão. Jesus já falou aqui claramente. Então, fica aqui a primeira questão que nós precisamos pensar. Isso aqui é uma das verdades infundidas nesse texto. Há pecado que não tem perdão? Sim. Qual? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas e os outros? Todos os outros pecados têm perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros são perdoáveis, ok? Uma outra questão interessante que nós precisamos abordar daqui também. Jesus coloca, uma das questões que nós precisamos entender, é que no verso 27, quando ele fala de roubar os bens do valente, Jesus não está em pé de guerra, em igualdade com o diabo. Ele já foi vencido, ele já foi derrotado, mas a destruição dele não se manifesta imediatamente por causa do tempo, o tempo que o Senhor Jesus marcou para julgar. Mas pela fé, você e eu já cremos que está tudo consumado. E a consumação se deu lá na cruz, quando o Senhor Jesus venceu ali a morte, ressuscitando dos mortos e também substituindo o pecador, pagando os pecados do pecador com a sua morte e morte de cruz. Ok? Então gostaria que nós pensássemos nisso hoje, que nós meditássemos sobre essas verdades da Escritura. E se alguém acha que pecou contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo é isso que nós explicamos, eu não creio particularmente que isso um crente faça. Porque se o crente se incomoda que tenha feito isso, isso já é evidência de que provavelmente ele não fez. Agora, quem peca contra o Espírito Santo é quem não é crente, quem não se comove com a palavra, quem não entende a palavra, quem não aceita a palavra. Aquele que já é crente, a palavra já faz morada na vida dele, né? Então, espera-se que seja assim. Digo espera-se porque eu não conheço o coração de ninguém. Judas estava com o Senhor Jesus, todos entendiam que ele era crente, mas no final da história ele estava junto e não era. Então, cada um conhece o seu próprio coração, mas o crente não peca contra o Espírito Santo. Então, fique em paz na sua casa. Se algum dia você imaginou que você pudesse ter feito esse tipo de pecado, a partir de hoje fique em paz. A graça de Deus está sobre a sua vida, ok? Nós vamos orar, vamos encerrar, pedir que Deus nos abençoe. Pai amado e Deus querido, nós agradecemos a Ti pela obra que o Teu Filho executou na cruz por nós e pela obra que Ele faz por nós todos os dias, porque Ele tem intercedido junto a Ti pelas nossas vidas também. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Ele sabe exatamente o que é ser humano, Ele conhece nossas fraquezas, os nossos limites. E Tua palavra nos ensina que, como nosso sumo sacerdote, vive eternamente para eternamente interceder junto a Ti por nós. Nós agradecemos o Teu amor, porque foi o Teu amor que proporcionou esta obra de Cristo na cruz. E foi também o amor dele a Ti e por nós, que fez com que Ele se desse a cada um de nós para nos substituir e carregar sobre si a ira que estava destinada a cada um de nós. O que podemos dar a Ti, ó Deus, como justa retribuição a toda essa obra? Nada mais, nada menos do que o nosso coração. Nosso louvor, nossas ações de graças e nossa obediência, nossa vida. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor incline o nosso coração à obediência. Que o Senhor, ó Deus, santifique o nosso coração, santifique nossa vontade, santifique nossas obras, santifique nossos sonhos, santifique nossos desejos. No nome de Jesus, faz com que tudo aquilo que viermos a fazer seja verdadeiramente para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado por tudo que fizeste até aqui, por tudo quanto ainda há de fazer em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um, tenham todos uma boa noite.
Que Deus guarde a vida dos irmãos e amanhã, com a graça e com a permissão do Senhor, nós nos encontraremos novamente. Uma boa noite a todos.